Que alegria estar com você! Estamos começando o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, sendo transmitido para todo o Brasil. Estamos via satélite, canal digital aberto. Também estamos no YouTube, se você ainda não acessou, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós trazemos alguns temas bem interessantes, a começar por uma palavra que talvez você não tenha ouvido ainda, a glossofobia. Olha só, é medo de alguma coisa, fobia você já sabe, né? Mas o que exatamente é este medo? Então acalme-se um pouco, já já nós vamos aprender sobre esse termo com um especialista que está aqui comigo. Vou falar com ele que é psicólogo, Dr. Fernando Eduardo Mesadri, sobre a glossofobia. Também vamos falar sobre diabetes em crianças. Nossa, Carol, mas criança pode ter diabetes? Pois é, então vamos ver como que a gente pode fazer o tratamento, se existe prevenção, se existe forma de eliminar da vida das crianças ou se podemos controlar. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Para falar então sobre este termo glossofobia, estou fazendo aqui um pouco de, mistério, porque você vai ver que é um medo muito conhecido e que muitas pessoas já passaram por isso em algum momento, certo? Então eu vou deixar aqui o Dr. Fernando Eduardo Mesadri falar. Seja muito bem-vindo, meu querido, psicólogo e professor da Uninter. Que alegria estar com você. O prazer é todo meu. Conhecê-la, né, Carol? Obrigada. Né? Está aqui nesse programa de grande repercussão, né? Com certeza. Repercussão nacional, inclusive. Que tem tudo a ver com o que nós vamos falar, né? Pode desmistificar o que é a glossofobia, doutor Fernando. Então vamos pensar nessa palavra, né? Glossofobia. Então vem do grego, glossa é língua. Fobia, medo. Então, o medo da língua. Sabe que até fez uma brincadeira aqui com os meninos. Falei, será que tem a ver com glossário, né? Porque o glossário é a língua, Sim. Então tem tudo a ver. É a mesma raiz, né? Sim, é o medo da língua, de falar, do medo falar. da língua. Exatamente. Mas do falar em público, do falar em grupos menores, como que se manifesta esse medo, doutor Fernando? Não, seria mais em público. Ele é direcionado ao público, né? Então, quando eu tenho que fazer uma exposição, por exemplo, né? E daí, essa exposição, dependendo, né, da magnitude que ela possua. Então, vamos imaginar uma exposição acadêmica, onde eu tenho que fazer uma apresentação de um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Onde está sendo avaliado. Estou sendo avaliado, né? Ou também numa dissertação de mestrado, apresentação de uma dissertação de mestrado. Ou uma tese de doutorado. Né? Situações dessa natureza. Pode ser, por exemplo, uma apresentação no ambiente de trabalho também. Também, né? Eu vou apresentar resultados, né? Vamos imaginar agora o final do ano. Então, eu vou apresentar os resultados de uma área toda, né? A que se chegou. E muitas vezes o profissional é um profissional jovem, né? Não tem tanta experiência ainda e ele vai estar apresentando para toda uma diretoria, uma multinacional. Acontece, né? Acontece. Aí vem esse medo. Vem esse medo, ele vem esse medo. Na realidade, em torno de 20 a 30% da população mundial sofre um pouco de ansiedade. Mas a ansiedade genérica ou a ansiedade voltada para esse medo de falar em público mesmo? Esse medo de falar em público. Ela é um tipo de ansiedade mesmo. Sim. Ela, na realidade, é um subtipo, né? A glossofobia é um subtipo da fobia, de um tipo de fobia. Né? Ela é caracterizada assim. A fobia seria o geral? O geral, que é esse medo, né? Então é um medo exacerbado que a pessoa sente, né? E que a incapacita de alguma forma. Então, né? Ela ou acaba travando, ou ela não consegue fazer, ou ela executa mal por causa daquela ansiedade ali do falar. Justamente, o medo de falar, né? Então, daí tem todos os sintomas que advêm dessa situação, né? Então, sintomas físicos e sintomas emocionais também. Então, os físicos, né? O tremor,
é um deles, né? Então, o Pessoa tremor treme, das fica... mãos, das pernas, da fala, da voz. A pessoa fica com a voz tremida, que nós chamamos, né? E é perceptível até para o público. Perceptível para o público, né? Que é essa pessoa, o próprio rubor, né? Então, ela fica, né? Ela tem uma alteração, sudorese, a sudorese nas mãos, né? É muito, e isso é excessivo. Então a pessoa está vivendo um estado totalmente desregulado, né? Então, além disso, por exemplo, taquicardia, náusea. Ela pode sentir náusea. Isso eu estou falando de sintomas bem característicos e sintomas assim graves, né? Onde você percebe que aquela pessoa ela não tá passando bem, né? Frente àquela situação. E esses seriam os extremos. A pessoa pode ter esse que ela chega a passar mal e ela pode ter alguns que são mais sutis, mas que também seriam caracterizados como glossofobia ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem que... Aí que vai de todo um diagnóstico, né? Mas, a princípio, como eu disse, todos nós sofremos um pouquinho de ansiedade. Você fica ali um pouco nervoso e tal, mas não significa que tem uma fobia ali envolvida. Não significa que essa fobia esteja caracterizada, né? Ela vai se manifestar, né, ao longo de um período, né? E frente a uma situação que essa pessoa tenha vivido e que pode ser, não naquele presente, mas no passado. Ela viveu uma situação... até o momento da vida dela ali. Exatamente. Até aquele momento, né? E que daí foi um gatilho para que uma situação impactante dessa, né? E paralisante, né? Porque ela se sente incapacitada de falar. Então, por exemplo, ela está pensando, o raciocínio dela, ele está acontecendo, mas ela não consegue fazer um encadeamento de pensamento lógico, por exemplo. Né? E daí ela pode se perder nas frases, na fala. Ela esquece o famoso branco. Né, que a pessoa fica tão contaminada pelo excesso de nervosismo e ansiedade que ela não consegue lembrar. E você falou que de 20% a 30% da população mundial vive isso. Vive tipo de ansiedade. Sim, vive esse tipo que pode se caracterizar, que pode avançar, né, para esse medo de falar em público. Então ela já viveu uma situação de ansiedade e pode avançar a depender do histórico dela. Entendi. A vida pregressa que ela teve, né, o histórico de momentos de ansiedade. Às vezes mesmo na família, né? Então aquela pessoa, por exemplo, que ela foge de situações onde ela vai se expor. Mesmo numa situação que seja mais doméstica, né? Na família. Então é um aniversário, tem que fazer um discurso, alguma coisa assim, ou é uma festa de casamento, ou é uma celebração, e essa pessoa ela foge, ela não vai falar, mesmo que ela seja solicitada. Existe uma pressão social para que ela fale e ela acaba não conseguindo, ela não fala. Né? Então, porque ela até gostaria de falar, mas ela se sente desconfortável. Não tem a ver com a personalidade dela, certo? Também tem a ver com a personalidade. Tem também? Tem, porque se é uma pessoa que já é um pouco mais introvertida, e que ela também não foi estimulada, né, a falar, isso é característico. Então ela já tem uma personalidade introvertida e ainda, aliado a isso, ela viveu uma situação, por exemplo, de bullying na escola. Aí pode ficar ainda mais exacerbada essa ansiedade. Essa ansiedade, né? E daí se apresenta a glossofobia. Entendi. Né? Então, mexe com a autoestima, com toda certeza, né? Porque daí a pessoa... E em outras situações, né? Você falou aí uma situação de trabalho. E é nesses momentos que a pessoa percebe que tem e a sua dificuldade. Né? E muitas pessoas têm que enfrentar isso porque é necessário que elas falem, né? É necessário que ela fale, como eu disse, né? Numa apresentação de final de ano, de resultados de uma empresa, né? Aquele executivo, ele acaba não falando. E daí ele é avaliado, né, por essa falha, né? Essa até empaca, né? Sim. Porque daí ele é avaliado por isso, como que um executivo não vai apresentar os seus os resultados que aqui chegou. Né? Às vezes é um excelente profissional. Sim. Só que, infelizmente, ele não consegue, né, por uma questão como essa, ele não consegue se expressar. Isso pode ser revertido? Pode, sim. Independente do grau. Pode ser aquele mais extremo, é possível melhorar. Sim, e daí tudo vai desse diagnóstico, né? Tem que ser feito um diagnóstico bem preciso. Tá. E
inclusive com escalas de ansiedade, né? Com inventários de ansiedade, o próprio manual, né, estatístico de transtornos, né? Existe uma escala. Existe uma escala para isso, né, que você mede e que você avalia, né, o que grau. E dependendo do grau, daí tem todo um tratamento, né? Específico para cada grau de ansiedade na Para cada grau de ansiedade, né? Então é avaliado, né, que tipo de tratamento será conduzido a partir dali, né? E bem, dependendo da situação, inclusive medicamentoso. Então, tem esses casos. Tem esses casos, porque daí é feito o quê? Uma terapia associada entre o psicólogo, muitas vezes, na maioria das vezes, né? E o psiquiatra também. Então, ele vai prescrever lá, o psiquiatra, ansiolíticos, antidepressivos, né? Entendi. E vai estar acompanhando. Então, é um caso que não é imediato, isso não acontece, né? Sim. E fora a própria terapia, né? Hoje que é muito importante. Que é muito importante. Hoje é mais praticada é o TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Que é muito efetiva para esses casos. Para esses casos, ela é muito efetiva. Ah, que legal. Bom saber. Eu gosto dessas indicações específicas, assim. Muito obrigada, viu? Ora, imagina. E agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Bem clara a sua explicação. Bom, professor, né, também, né? Além de psicólogo. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor Fernando? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora que você já aprendeu mais sobre esse medo, talvez tenha até identificado alguma coisa aí em você mesmo, na família, então fique atento. Mas temos um recado especial, acompanhe comigo. Vision X, esse aqui, do X bem grandão, que dá um resultado rápido aí para sua visão. Você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X. E eu trouxe aqui para você conferir pessoas que estavam em casa como você e ligaram. E olha o que elas vêm contar pra gente. Meu nome é Paulo César, tenho 45 anos. Eu tive um problema na visão, um problema sério para minha cabeça, porque meu olho ficou totalmente vermelho de um lado. E logo no outro dia já passou vermelhão para o outro lado. Minha visão ficava totalmente embaçada, nem placa praticamente eu estava conseguindo enxergar. Eu vi a reportagem do Vision X. Eu achei interessante, falei, vou experimentar. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. A minha visão realmente não era o problema da idade. Aos poucos eu fui sentindo que ela foi melhorando. E realmente voltou praticamente tudo. Para mim foi maravilhoso e vou continuar usando. E recomendo a todos também, indico porque realmente vale a pena, viu? Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Voltei a trabalhar com artesanato e faz um mês só e minha visão tá ficando maravilhosa. Eu não podia andar sozinha, tinha que sempre ter alguém do meu lado. Nem maquiar eu conseguia me maquiar. Peguei uma confiança incrível e aconselho quem tem problema na visão, faça que nem eu. Pedir o Vision X. Viu só? Vision X é assim, você toma e sente o resultado rápido. 0800 777 0190. Para você que ligar agora, nos próximos 5 minutos, eu vou dobrar todos os kits. Compra um, leva dois, compra dois, leva 4 e assim por diante. Não dá para perder. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a saúde das crianças que podem ter também diabetes. Queremos saber como isso acontece, de que forma prevenir, se isso é de fato prevenível e como pode ser a cura. Então nós teremos especialista falando nesse assunto. Volte comigo, saímos para um breve intervalo com imagens da cidade de Araucária, aqui no Paraná, pertinho de Curitiba. O app da Evangelizar chega em Araucária. E o nome desta cidade vem da própria árvore, que é a mais tradicional do Paraná e que também tem uma herança cultural muito rica, com moradores de origem polonesa, russa e alemã. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
É uma alegria poder estar com você nesta tarde aqui na TV Evangelizar. Como todos os dias, você sabe, nós temos um encontro marcado já aí na sua agenda de segunda a sexta-feira, logo após o terço de Jesus das Santas Chagas. E você que me acompanha e acompanha toda a nossa programação, sabe que nós temos uma variedade de conteúdo. Conteúdo como este aqui, que traz para você informações da boca dos especialistas, que te ajudam naquilo que a gente tem mais dúvida, não é assim? Cuida da sua família, da saúde, da sua mente, tudo isso que é tão importante. Temos aquela programação que é devocional, como o terço de Jesus das Santas Chagas, o terço mariano, Santa Missa todos os dias, e tudo isso tem um único objetivo: da evangelização. Chegar na sua casa e a tantas cidades. São mais de 2.000 municípios que estão conectados com a gente. Estamos em mais de 70 países, graças a Deus, levando a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Esse é o nosso carisma, é isso que nos move a fazermos tudo o que a gente faz de programação. E a gente só faz isso com a sua ajuda, por isso eu fiz essa pausa para que você possa, nesse momento, usar esse QR Code e fazer a sua doação espontânea, porque isso é crucial para a gente continuar evangelizando. E já que estamos, então, falando sobre conteúdo de qualidade, a gente vai falar sobre as crianças que você conhece, da sua família, que talvez você não pense que diabetes pode ser um problema que as próprias crianças enfrentam. Você já tinha pensado nisso? Eu mesma achava que era coisa de adulto, mas não. Então a gente vai hoje aprender mais com a especialista endocrinologista pediátrica, a doutora... meu Deus, sumiu aqui. Luísa Bordim Pazini. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Mas você cuida das crianças num geral, né? Isso, eu fiz pediatria primeiro, mas depois eu me foquei na endocrinologia. Então, hoje em dia, eu atuo só na endocrinologia. E aí, a endocrinologia é, digamos assim, a área mais adequada para detectar, para cuidar dessa diabetes, por exemplo. Isso, a gente cuida de toda a parte hormonal. Então, obesidade, puberdade precoce, baixa estatura, problemas de tireoide. E entra a diabetes também aí nesse... Mas então me conte uma coisa, pode falar bem próxima do microfone, perdão. tá? Imagina, a diabetes é algo que nas crianças elas desenvolvem ou já nasce com elas? A gente tem casos de diabetes neonatal, mas é muito raro, algo muito raro. Tá. Em geral, as crianças desenvolvem, mas a gente também sempre lembra que existem 2 tipos de diabetes. Tá. Tem aquele diabetes tipo 2, que é o comum do adulto, que a gente não se cuida muito, come errado, engorda. E na criança não é esse que é o mais comum. O mais comum é o tipo 1, que é uma doença autoimune. Então não tem tanta relação com o que a criança faz ou não de bom. Tem relação realmente com anticorpos. Então, esses anticorpos, eles vão lesar o pâncreas da criança. A criança não vai conseguir produzir insulina adequadamente e vai acabar desenvolvendo diabetes. Entendi. Então, ela desenvolve, porém, é algo que não depende do que ela faz. Isso. Então, assim, se a gente pegar lá na década de 90, era mais ou menos assim. Se você pegasse 100 crianças com diabetes, 95 tinham o tipo 1 e só 5 vão ter o tipo 2. Hoje em dia já mudou essa proporção. Seria uma 65-70 com o tipo 1 e 30-35 com o tipo 2. Então, as crianças estão começando a desenvolver mais o diabetes que antes era do idoso. Tá, mas e isso tem algum indicativo para essa mudança? Obesidade. Obesidade. 80 a 90%, né, das crianças com diabetes tipo 2 são obesas. Mas então tem a ver com a alimentação? Tem a ver com alimentação. Alimentação industrializada, esses empacotados aí, essas coisas? Sedentarismo. Sedentarismo excesso também. de tela. Então, antes as crianças ficavam na rua brincando, hoje em dia a gente já não tem mais muito isso. É muito videogame, é muito computador. Então, acaba que elas estão desenvolvendo hábitos sedentários. Nossa. Fast food, então a gente vai sempre pelo mais prático. Não tem horário para dormir, né? Então, é toda uma falta de rotina, na verdade, nas entendi. famílias. E quando você fala crianças com diabetes, de que idade que nós estamos falando? A idade ali mínima que você vê já desenvolvendo?
Quando a gente fala do diabetes autoimune, né, o diabetes tipo 1, que aí não tem relação com o estilo de vida, ele pode já aparecer com 4, 5 anos e depois ele tem um outro pico lá entre 10 e 14 anos. Mas já o diabetes tipo 2, que está relacionado com hábitos de vida, ele em geral ocorre aí próximo dos 13 anos. Então é mais no adolescente mesmo. Tá, e como que é descoberto essa diabetes? É por exame? Exame de sangue? Como que você Isso, exame de sangue. O problema da diabetes é que ela é uma doença silenciosa. Pois é, por isso que eu tô perguntando. A criança não vai ter nenhuma queixa, né? Exatamente. Então, a gente tem critérios. Quando a criança tem sobrepeso ou obesidade e associado a isso, ela tem um sedentarismo, ela tem, às vezes, uma pressão alta ou histórico familiar, isso já indica pra gente a necessidade de fazer uma triagem nessa criança. Tá. Geralmente, a gente faz a glicemia de jejum, né? Que é a dosagem do açúcar no sangue de jejum. E a gente tem um outro exame que é muito bom, que é a hemoglobina glicada, que é um exame que dá a média do açúcar dos últimos 3 meses no sangue dessa criança. Que é um exame de sangue esse? É um exame de sangue simples também. E geralmente se começa por esse e se dá alguma coisa ali, um alarme, aí vai para o segundo exame da Isso, glicose. aí às vezes a gente tem que fazer aquele teste que a gestante faz, que tem que tomar Sim. aquela glicose horrorosa e Sim. ficar lá no laboratório. É por isso que eu fico pensando, porque não é um exame legal de fazer para uma criança ainda, né? Exatamente, a gente só faz se realmente dá alteração nos outros exames. Ah. E aí a gente tem dosagem de anticorpos e outros exames mais específicos, né? Entendi. Tá, e esse que você falou que é o tipo 1, que não depende aí, não tem a ver com a obesidade em si, né? Isso. Mas também é desenvolvido. Por que em torno dos 5 anos que começa? Tem algum gatilho que desenvolva isso? A gente não sabe dizer 100%, mas ele tem 2 picos de surgimento. Então, ali entre 4 e 5 anos e depois entre 10 e 14 anos. Mas está relacionado com o desenvolvimento dos anticorpos. Tá. E claro que algumas doenças da infância podem acelerar esse processo. Então, às vezes, a criança já tinha os anticorpos, já estava num quadro que iria desenvolver essa diabetes tipo 1, mas pega, por exemplo, uma pneumonia muito grave, fica internada, e isso acelera o processo de doença, né? Ah, entendi. Então, mas cada paciente é diferente nesses Tá. casos. E o tratamento das diabetes na criança é igual dos adultos ou não? Bem diferente. Diferente? Quando a gente fala do diabetes tipo 1, é a insulina, né? Porque Tá. esses pacientes, eles têm uma falência do pâncreas, então não tem outro jeito. Outro jeito a não ser a insulina. Então, um tratamento mais complicado, injeções diárias, né? Diversas Tá. vezes ao dia. Mas quando a gente fala do diabetes tipo 2, a grande maioria dos medicamentos não são liberados para crianças, né? Então, essa gama de medicamentos que a gente tem para adulto, a gente não tem para criança. Então, o primeiro ponto é mudança de estilo de vida. Né? Então, aí a gente até tem alguns medicamentos liberados, como a metformina, como esses análogos do GLP-1, que são esses medicamentos que reduzem o apetite, essas injeções, mas aí a partir de 12 anos, né? Então, antes disso, a gente acaba pegando mais pesado nessa questão da mudança do estilo de vida. Se exercitar, perda de peso, mudança de alimentação, até os 12, que daí poderia ter uma medicação. Isso, 10 a 12 anos, né? Claro que quando são casos mais graves, no diabetes tipo 2, a gente também precisa usar insulina, se não tiver outro jeito. Entendi, né? entendi. E aí, imagino que essa criança vai controlar o resto da vida, mas consegue ter uma vida de qualidade ainda, não? Se essa criança realmente aderir a essas mudanças que a gente propõe... Ou seja, os pais da criança aderirem, a família, né? em geral, ela pode atingir uma cura completa, É né? mesmo? Que não é o caso do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele não tem cura, mas o tipo 2... Mas o 2 pode desaparecer. Pode desaparecer se começar já a tratar completamente. nessa infância já. Pode desaparecer completamente. Nossa, mas então muito importante detectar. Por exemplo, se você falou que a obesidade é um dos pontos que te chama atenção, mas existem os casos da criança que não é obesa também desenvolver diabetes ou não? Que justificaria fazer um exame, enfim? Ele existe,
Mas aí está relacionado às vezes com outras doenças, né? Então, o mais comum realmente acaba sendo quando a gente tem o sobrepeso e obesidade mesmo. Entendi. Né? Então, se a gente for colocar, mais de 90% aí está relacionado com a obesidade. Entendi. Então é cuidar disso aí. O que seria o recomendado para uma criança, um adolescente, pré-adolescente nessa idade que você falou, de exercício? Não basta a educação física na escola, tem que ter mais do que isso. Não, a gente nem conta. Quando eles me falam, olha, doutora, eu faço educação física, não vale. Não vale. Então, o recomendado pelo Ministério da Saúde é 1 hora de atividade física por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Bastante. Seria 5 As crianças estão muito paradas, Estão então mesmo. muito paradas. E também teria que ser uma atividade física com uma intensidade moderada a vigorosa. Então, assim, tem que suar. Não é pra ir lá e dar uma caminhada com a avó no parque, né? Isso vale pra avó, não vale pra criança. 1 hora por dia. 1 hora por dia. Meu Deus. É difícil É por isso a criança que o número tá tão grande que você falou. É difícil que a criança atinja essa meta. Eu falo pra eles que pelo menos tentar 3 vezes por semana, né? E aí entra um outro ponto importante que é o reduzir telas, né? O indicado pra gente seria aí no máximo 2 horas de telas por dia. Juntando tudo. TV, celular, computador, tablet. Tarefa de escola, né? Porque às vezes tem alguma coisa que usa da tecnologia. E tudo a isso. grande maioria ultrapassa bastante esse número. Talvez por isso que está mais parada também, porque está na frente da tela. E aí o metabolismo cai, né? O gasto energético é muito pequeno e fica fácil de ganhar peso, né? Então, e aí entram as outras coisas da rotina que eu sempre falo que são importantes. Ter horário para dormir, tomar bastante água, não pular as refeições, não trocar comida de verdade por fast food, né? Então, todos esses hábitos, não trocar a água por suco, por refri, né? Entendi. Então, hoje em dia, eles comem na frente dos eletrônicos, né? Sim. E aí, o cérebro nem recebe aquela mensagem, olha, tô saciado. Porque eu tô prestando atenção na TV, tô prestando atenção no celular. E aí, isso aumenta ainda mais a incidência de obesidade. Para os adolescentes, você falou exercício de alto impacto. Teria que ser um esporte, você está considerando um cardio, é isso, né? Na verdade, hoje em dia a gente fala que toda atividade física é bem-vinda. Porque adolescente já gosta de fazer musculação, né? Gosta. E aí, conta ou não? Conta toda atividade física é bem-vinda desde que ele goste e se dedique. Porque também não adianta ser o que o pai ou a mãe querem que eles façam, né? Porque é uma idade que já tem uma questão forte das opiniões deles. Sim. Então, hoje em dia, a gente indica que faça atividade que gosta. Legal, que é o mais importante, Pode ser uma dança, pode ser um esporte, né? Uma luta. Independente, tem muita opção, né? Tem, graças a Deus. Opção, graças a Deus, exatamente. Pode ser correr na rua também, andar de bicicleta. Pode, é do gosto de cada um, né? Muito bem, que legal. Muito bom, obrigada por ter vindo aqui hoje, Muito viu? Obrigada pelo convite. Sempre bem-vinda, doutora Luísa Bordim Pazini, endocrinologista pediátrica. E agora você fica com este recado que nós separamos para te ajudar. Preste atenção. Minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando a programação, eu quero falar para você de saúde. Eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade. É uma resposta rápida para o seu organismo. Esse mineral é tão importante que ele potencializa as vitaminas no seu corpo. Você anda sofrendo com cãibras, espasmos musculares, muita dor muscular. Você que já passou dos 30 anos, o nosso corpo vai perdendo a massa muscular. E aí o processo inflamatório vai avançando, a estrutura óssea fica mais exposta. O que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e trata as inflamações. Além de melhorar a sua mobilidade, se você está com dificuldade para subir escada, às vezes pegar um copo no armário dói aquela dor no ombro, aquela dor no pulso, e use o nosso magnésio para tratar essas inflamações e aliviar a sua dor. Esse mineral ele é tão importante que ele vai nutrir o seu cérebro, controlar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, o seu cansaço, a sua fadiga. Ele regula o relógio biológico. Olha só, você vai dormir melhor. Ele cuida dos seus neurônios, evitando demências na terceira idade. É o mineral da vida, tão importante à sua disposição. Você vai ligar agora, 0800 591 8773.
todo o Brasil já pode ligar. Eu quero 100 pessoas para usar o magnésio. Você só vai começar a pagar daqui 45 dias. É isso mesmo, pagamento para 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho, no fiado. Ligue agora, 0800 591 8773. As primeiras 100 ligações, olha, vai ter um presente especial. Ligue 0800 591 8773. É uma vida longa, saudável, é com magnésio. Já que nós falamos aqui de crianças, de adolescentes, da saúde deles, nesse bloco próximo, nós vamos falar sobre um projeto que oferece cirurgias neurológicas gratuitas para as crianças e para os adolescentes. Então, um breve intervalo, saímos com imagens da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, canal 51.1. E de onde vem esse nome, Patos de Minas? Vem da grande quantidade de patos que habitavam nas lagoas da região, tá vendo só? A primeira fazenda instalada no local em meados do século XIX chamava-se Os Patos. Já eu volto. Volto com você de todo o Brasil para conhecer um pouco mais desse projeto que auxilia na cirurgia neurológica das crianças, dos adolescentes. Então vamos conhecer este projeto que promete ajudar as crianças que são diagnosticadas com câncer, com cirurgias gratuitas. Crianças, adolescentes que precisam dessa cirurgia neurológica. Acompanhe comigo. Quem vê a pequena Luísa de 7 anos, assim, sorrindo, não imagina o que ela passou. Em 2021, com 4 anos, ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Um dia ela acordou vomitando, tanta dor, e eu levei no hospital, né? Lá fizeram um raio-x. Na hora apareceu no raio-x que ela tinha uma massa na cabeça, né? E ali eu perdi o chão, né? Ali foi Deus na minha vida. E foi no Hospital INC, em Curitiba, reconhecido como uma das principais referências na América Latina no tratamento de tumores cerebrais, que a pequena recebeu tratamento pelo programa INC NeuroKids. Iniciado em 2014, o projeto proporciona tratamento gratuito para crianças e adolescentes diagnosticados com câncer cerebral. Nós fazemos todo o tratamento. A gente faz o diagnóstico, faz a cirurgia, cuida dessa criança aqui e cuida dessa criança pelo tempo que for necessário. O critério de seleção dos pacientes é rigoroso, priorizando os casos de maior gravidade e urgência. Além disso, a renda familiar é considerada, garantindo que o atendimento seja direcionado às famílias que mais precisam. A gente pede para os familiares mandarem os exames, aí o médico faz uma avaliação dos exames para ver se encaixa no programa. E aí é atendido muito rapidamente. Desde a criação, o programa já atendeu diversas crianças, não apenas de Curitiba e região metropolitana, mas de diferentes estados do Brasil e outros países. O neurocirurgião Ricardo Ramina foi quem atendeu a Luísa e conta que a cirurgia foi bastante complexa. Luísa chegou com tumor cerebral, com bastante dificuldade, esse tumor, um tumor grande. Lógico, um desespero muito grande da família, mas graças a Deus a gente conseguiu uma remoção total da lesão, sem nenhum tipo de sequela. Hoje, depois de 3 anos de cirurgia, a pequena Luísa só participa de consultas de acompanhamento e a mãe não esconde o sentimento de gratidão. Foi uma coisa espetacular. Tem nem palavras, assim, até hoje para agradecer tudo que eles fizeram e fazem ainda, porque ela ainda faz acompanhamento aqui. O processo de seleção do programa é contínuo. Pais ou responsáveis de crianças diagnosticadas com câncer cerebral devem entrar em contato pelo telefone 41 3373 7723.
E hoje eu vou encerrar por aqui com você, mas nós temos um encontro diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Evangelizar. Então eu espero você às 3h30 da tarde aqui no programa A Vida em Foco. Fica com Deus.